Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus projetos, sobre os teus sonhos, enfim, sobre tudo que é teu, em nome de Cristo Jesus. Meus amados, em nome de Cristo Jesus, hoje nós vamos trazer uma mensagem que se refere ao que nós andamos nos alimentando nos dias de hoje. O tema da mensagem é abstenha-se dos manjares do mundo. Eu quero te convidar a assistir essa mensagem até o final. No final dela, nós estaremos então orando por você, pela tua família, pela tua casa, e Deus vai responder às nossas orações, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor ordena, que é unir a nossa fé e concordarmos aqui na terra com a sua vitória. E eu concordo com a tua bênção, com a tua vitória, com a tua conquista em nome de Cristo Jesus. Antes da gente iniciar essa nossa mensagem, eu gostaria de fazer mais uma vez um pedido especial para os amados irmãos. Como os amados sabem, esse ministério é um ministério independente. Deus levantou esse ministério para trazer um evangelho, não digo diferente, mas igual àquele, ou mais próximo daquele que Cristo pregava quando ele estava aqui. Hoje, infelizmente, o que as igrejas estão oferecendo para os irmãos se alimentar, geralmente é comida estragada. Então Deus me levantou, me chamou para essa obra e me colocou na frente dela, mas essa obra não me pertence. E eu preciso muito da tua ajuda. Eu preciso muito ver essa obra crescer. Deus confiou ela nas minhas mãos. E eu te convido, então, você participar comigo dessa obra. Ser meu parceiro, meu amigo, meu ajudador. E como é que você pode ajudar esse ministério a crescer? Primeiro, obviamente, financeiramente. Está aí passando aí no seu vídeo o número da nossa conta, para que você possa fazer, se você for da sua vontade, é claro, se Deus tocou no seu coração, para que você possa fazer então a sua oferta. Você pode ofertar aquilo que Deus tocou no seu coração para nos ajudar. Ou então o seu dízimo. Se você está fora não está em nenhuma igreja, está fora da igreja, Deus tocou no seu coração que você devolva o dízimo, nós temos condições de consagrar o dízimo também. Amém? Então, são essas duas formas, financeiramente falando, que você pode nos ajudar. E como eu disse, ajuda muito. A segunda forma também é muito importante, tanto quanto a primeira, é a oração. Esse ministério, ele é muito combatido. Ele é tem muito levante do inimigo, tentando derrubar, estragando equipamento, apagando parte das mensagens que a gente grava. Os irmãos podem ter notado aí alguns cortes por conta disso, que às vezes o equipamento dá problema, porque é levante do inimigo, irmãos. Então a oração sua também é muito importante. A terceira forma é divulgando os nossos vídeos. É importante você fazer isso, porque muita gente precisa ouvir essa mensagem. Eu não tenho condição, eu sozinho, de sair, gravar, editar, preparar a mensagem, orar, visitar, fazer a obra de Deus e ainda ter que divulgar. Então, se você pode fazer esse favor por nós, você também está ajudando muito. Está fazendo com que os nossos vídeos cheguem aonde eu não posso levar, aonde eu não posso ir pregar pessoalmente. A palavra de Deus está indo através desse vídeo e você seria então um dos emissores, um dos vasos usados por Deus para essa obra. E a quarta e última forma de você nos ajudar, obviamente, é se inscrevendo no nosso YouTube. Quanto mais pessoas a gente conseguir se inscrever no nosso YouTube, no nosso canal, melhor dizendo, mais gente inscrita é igual a mais divulgação do próprio YouTube. São essas formas que você pode nos ajudar, eu te agradeço. Te abençoo em nome de Cristo Jesus para você que está nos ajudando e declaro uma bênção apostólica na sua vida, uma bênção apostólica na tua vida. Que o Senhor te retribua na mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida, tudo o que você fazer por esse ministério e por esse pastor. Amém? Então, te aguardo no final da nossa pregação
para orar por você em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, meus amados, estou de volta para trazer então a mensagem de hoje, que é, como eu disse, sobre alimento. O que é que você está se alimentando, não só na sua igreja? Às vezes você está no mundo também, o que é que o mundo tem para te oferecer? Você já ouviu falar em santificação? Esse é um dos processos de santificação. Você se alimentar ou você rejeitar os manjares que o mundo tem para te oferecer. Amém? Quero te convidar mais uma vez a pegar sua espada. Como eu sempre digo, crente não anda desarmado. Ele sempre está armado com a sua espada, com a tua Bíblia nas mãos. Mais importante do que a Bíblia estar aqui nas mãos e debaixo do braço, a Bíblia está aqui no coração e na mente, para que você possa fazer aquilo que Cristo manda, né? Todo aquele que conhece, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, para você poder praticar a palavra de Deus e ser comparado a um homem prudente que edifica sua casa na rocha, você tem que ter essa Bíblia no coração e na mente, saber de cor e salteado se for necessário, pelo menos o que mais interessa, ou pelo menos saber que existe, que está lá na Bíblia, aquela palavra. Se alimentar da palavra de Deus, amém? Quero te convidar a abrir a sua espada no livro de Daniel. No capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, diz a seguinte passagem para nós nessa mensagem. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus. Deus de maravilhas, Senhor que nos guarda, que nos tem, que nos mantém vivo, que nos dá o ar que respiramos, a chuva que cai, o sol que brilha todas as manhãs. Em nome do teu Filho Jesus, o teu amado Filho, que doou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por tantos, no nome do teu Filho Jesus eu te peço, Senhor, não permita que eu venha pregar nesse vídeo, nessa mensagem, mas sim o teu amado Espírito Santo. Que ele se aposse desse vaso e faça a tua vontade, que essa mensagem não seja minha, meu Pai, do meu entendimento, do meu conhecimento, mas sim do teu coração. Senhor, e que essa mensagem alcance aquele que o Senhor deseja alcançar. Que o Senhor toque no coração daquele que o Senhor deseja tocar, em nome de Jesus. Que essa obra, meu Pai, embora seja ministrada por mim, que seja administrada por mim, mas que ela seja guiada por Ti. Essa obra é Tua. E assim essas palavras que eu falo, não quero e não desejo falar de mim, mas desejo falar de Ti, da Tua unção, do Teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, antes da gente entrar no cerne da mensagem, eu sempre gosto de contar um pouquinho da história daquilo que eu estou lendo. No caso dessa passagem de Daniel, ela retrata o tempo em que Israel, o rei Jeoiaquim, foi preso. Deus entregou nas mãos dos caldeus a Israel. Caldeus aqui é os mesmos babilônicos, amados. Ou pelo menos os caldeus faziam parte da Babilônia hoje, o Iraque. Hoje a região do Iraque compreende a Babilônia.
E era, pelo menos para aquele rei, era costume que ele levasse cativo e não matasse, e às vezes nem mesmo prisioneiro, mas cativo dentro do seu reino, o próprio rei, o rei Jeoiaquim, ele ficou preso durante alguns anos, até inclusive eu fiz uma pregação passada, onde depois ele é exaltado. Ele ficou preso, mas a sua casa, os seus ministros, os seus príncipes, esses foram poupados. E era, como eu disse, costume naquela época que o rei da Babilônia chamasse dos cativos os principais, os ministros, para auxiliá-lo, para servi-lo no seu palácio. E assim aconteceu com 4 jovens. Eu vou ler um pouquinho antes do capítulo 6, do capítulo 8, lá no capítulo de número 1, versículo 8, perdão. Eu vou ler o versículo de número 7 também, que fala sobre o nome desses 4. É importante você guardar. E o chefe dos eunucos, isso no versículo 7, pôs outros nomes em Daniel e nos seus outros 3 amigos, a saber, a Daniel ele pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o nome de Sedraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias de Abednego. Amém, amados? A gente já viu muitos pastores pregando e chama Azarias, Ananias e Misael de Sedraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes são nomes babilônicos do cativeiro. Há inclusive a tradução desses nomes aqui, eles distorcem os nomes originais. Por exemplo, os nomes de todos esses homens no hebraico sempre dizia alguma coisa. Deus é meu Senhor, eu louvo a Deus, eu sou amado de Deus. Já no nome babilônico, ele já faz referências ao inimigo. Estão me entendendo? Então, é muito importante que você, pregador, pastor, você, irmão, em vez de chamar esses 3, e também a Daniel de Beltesazar, e Abednego, e outros nomes, você chamá-los pelos nomes que foram dados pelos seus pais. Os nomes originais dele. Primeiro isso que eu queria fazer uma explanaçãozinha a respeito desse tema. Sobre os nomes que o inimigo nos coloca. Hoje, na realidade, o diabo, quando olha para uma pessoa, ele não chama, ali vai o pastor Enoque, não, ali vai um inimigo meu, que eu quero matá-lo, que eu luto contra ele. Ou quando vê uma pessoa, né, sem menosprezar o nome de ninguém, mas ali vai ali um José, um adulto, ele não chama a pessoa por adulto, por José. Ah, lá vai lá um adúltero meu, tô lá para pegar ele, adúltero. Ele te coloca os nomes que ele quer te colocar, e geralmente ele te chama pelo pecado que você comete. Ó, lá vai um cavalo meu. Ele não fala o seu nome, ele coloca o nome que ele quer em você. Da mesma forma que nós devemos rejeitar esses nomes do cativeiro, dos ministros de Deus, dos homens de Deus, e eles provaram, esses 3, Azarias, Misael e Mesaque, Misael e Sedraque, Ananias, Misael e Azarias, o nome deles aqui a gente até confunde. Eles provaram ser homens de Deus. Tem a passagem daqui na frente aqui, isso, que eles entraram na fornalha por não se dobrar, não se curvar diante do inimigo. E Deus os poupou, porque agradou a Deus mostrar, naquela época, aquele povo, que ele era Deus. Então, da mesma forma que devemos rejeitar esses nomes, nós devemos também rejeitar os nomes, os apelidos que o diabo nos coloca. E tem alguns apelidos que outras pessoas nos chamam também que você deve rejeitar. Chorão, outros nomes tantos aí, outros apelidos tantos que você deve rejeitar sim, porque você tem um nome. E o nome que Deus te deu
que o seu pai te deu, talvez não seja o melhor, mas é o nome que ele te deu. E tem nomes que são realmente abençoados por Deus, que traduz a palavra de Deus. Então, primeiro isso, rejeite os apelidos que o diabo te coloque. Primeira parte que eu quero tocar nesse assunto. Agora, voltando à nossa mensagem principal. Daniel e seus amigos e mais outros jovens de outros países, de outras nações, foram chamados, eles eram todos nobres, príncipes nos seus países, e foram chamados para servir ao rei dos caldeus. E eles foram chamados, colocados nos aposentos reais, no palácio, e o rei deu ordem ao seu eunuco, chefe, para que desse do melhor que ele tinha no seu reinado. Dos seus manjares, do seu vinho, para todos, não foram só para esses 4. Porém, Deus tocou no coração de Daniel para que se não contaminasse com aquela comida. E imediatamente Daniel chegou no chefe dos eunucos e propôs para eles que não permitisse que ele se contaminasse com aquelas comidas. E o eunuco logo falou, mas o rei deu ordem expressa para que eu desse para vocês o melhor das comidas. Já pensou se o rei chega aqui e vê vocês fracos? Ele vai mandar me matar. Não tenha dúvida disso, porque eu desobedeci o rei. E ordem de rei naquela época era obedecido à risca, porque senão morria. Só que Daniel propôs então ao eunuco, então você traga para nós só legumes e a gente vai comer. E se dentro de um determinado instante você vê que nós estamos mais fracos, então nós voltamos a comer então os seus manjares. E assim você se livra da fúria do rei. E assim foi feito, e quando chegou no determinado tempo, o eunuco viu que esses 4 que não comiam do manjar do rei, na realidade, estava ainda mais forte do que os outros que comiam daqueles manjares. Por quê? Porque o manjar do rei contaminava. E por que Daniel não queria comer daquela comida? Porque aquela comida era consagrada aos demônios, aos ídolos dos caldeus. E isso para eles era contaminação. Eu estou falando de comida, o que está falando na Bíblia é de comida mesmo, de alimento para o corpo. Só que essa lição para nós possamos facilmente transportá-la para o alimento espiritual. Como o apóstolo Paulo fala, eis que até hoje dei comida para vocês de criança, mingau, comida insólida, mas que haveria um tempo que eles teriam que comer comida sólida, mais forte. Ele se referia à palavra de Deus, que é o alimento do Espírito. Só que, veja bem, meus amados, passando agora essa comida para o lado espiritual, o alimento do Espírito. Da mesma forma que o rei ordenou que se desse os manjares e o vinho dele para todos, o diabo também ordena aos seus mordomos, aos seus eunucos, aos seus demônios, que nos apresentem também os seus manjares, as suas comidas, as suas delícias, os seus vinhos que nos embriagam. Isso nós estamos falando metaforamente e na parte espiritual. O que seriam essas comidas, esses manjares? Para você que é solteiro, principalmente para o jovem que é solteiro, que está com a testosterona lá em cima, né? A testosterona, engoli um S aí, né? Lá em cima, que não pode ver nenhuma perna de mesa, que já fica excitado. Eu sei que é muito mais difícil que para nós que somos casados. Aí passa uma moça, infelizmente, você que está na igreja, ou você que é temente a Deus, passa uma moça hoje, infelizmente. Me desculpe para você que é mãe, que é pai, para você que é adolescente, que se veste dessa forma. Hoje nós temos as tal das piriguetes. As piriguetes, na minha época, quando eu era criança, ela tinha outro nome, era prostituta mesmo, era puta, era piranha. Hoje deu um nome mais bonito, piriguete.
Mas se você vê o que elas fazem em alguns vídeos de funk, você fica louco, não tem cabimento um ser humano fazer isso. Isso está errado. E pega um jovem aí de 16, 17 anos, vê essas mulheres passando, eles ficam loucos, eles estão caindo na mão do inimigo. Isso é um prato muito atrativo que o inimigo te oferece. Outro exemplo, as drogas, a bebida, começa com a bebida, com o cigarro. Eu fui fumante durante 12, 13 anos, eu sei que praga é essa. Eu sei o tanto que isso faz mal. A segunda melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter largado de fumar. Aliás, a terceira. A primeira foi aceitar o Senhor Jesus, voltar para os pés do Senhor. A segunda, ter casado. E a terceira, ter parado de fumar. Consertar a minha vida. Eu sei como é que é o vício. Eu já provei o que é esse tal de cigarro. Aí você começa no cigarro, passa para a bebida, para uma cervejinha. Eu tenho casos de pessoas olha, o alcoolismo, a pessoa só descobre que é dependente do álcool quando é tarde demais, quando ele realmente não tem força mais para sair. E o alcoolismo e os outros vícios, outra dependência química, muita gente trata como doença e não deixa de ser uma doença, só que deixa eu te falar uma coisa para você, a cura está na mão da própria pessoa, só que o diabo ilude tanto a pessoa daquela forma que ao invés dela buscar a cura, a saída para aquele mal, ele fica buscando justificativa para ele continuar drogado. Quer um exemplo? Quantos e quantos pessoas drogadas que quando ele é preso pela polícia porque ele está praticando, porque da dependência química, do vício, vai para o crime. A pessoa não tem condição de trabalhar, ele fica só envolvido no seu vício, aí ele vai passar a roubar para poder sustentar seu crime. E quando ele é preso, é que eu preciso de ajuda. Perdão. Engraçado que para entrar ninguém precisou de ajuda, mas para sair, então isso é uma desculpa muito esfarrapada que o mundo e o diabo usam na boca dessas pessoas. Porque na hora que ele quiser sair, se ele realmente deseja, ele busca a ajuda que precisa e ele sai. Mas ele só lembra da ajuda quando ele é preso, quando ele já está até morrendo. Aí ele lembra que precisa de ajuda para sair, por isso que ele não saiu. Ou seja, ele transfere a culpa que é dele, porque ninguém ajudou ele a entrar, para os órgãos competentes e para a sua própria família. Isso aí é o diabo usando a cabeça daquela pessoa. Vamos falar agora dessas novelas malditas que, infelizmente, está passando aí, eu chamo essa emissora maldita de a Rainha das Meretrizes. A Rainha das Meretrizes vem colocando na sua programação uma programação voltada ao esquerdismo e ao marxismo, a doutrinação de Karl Marx, que diz, entre outras coisas, que a igreja tem que ser destruída, a família tem que ser monogâmica, que é pai, mãe e filhos, tem que ser destruído, esse modelo de família. Essa doutrinação busca o incentivo à homossexualização dos seus filhos, inclusive com criança com 3, 4 anos de idade. Eles já, dentro da cartilha deles, inclusive a ONU está liberando isso. Estão querendo, já estão incentivando, já estão iniciando essas crianças de 3, 4 anos no sexualismo e posteriormente na homossexualização. Essa aberração que a Judith Butler criou, chamada ideologia de gêneros, é algo demoníaco ao extremo. Eu acho que inclusive que ela já veio do inferno direto para cá, ela não deve ter nascido. Ela é um capeta aqui em forma de gente. Ela é um demônio, para mim, do meu ponto de vista, um demônio materializado no ser humano. Porque não há outra forma de explicar uma pessoa ter uma ideia tão demoníaca como essa. E a Rainha das Meretrizes fazem uma programação voltada a isso.
Vocês podem pegar aí a programação desde a hora que começa. Tem aquele programa lá daquela ex-jornalista, que incentiva, faz enquetes no seu programa, inclusive, falando mal das autoridades constituídas, porque é outra coisa do marxismo, é o anarquismo. Ou seja, eles querem ver o mundo de cabeça para baixo. O que é errado é certo e o que é certo é errado, na ótica deles. Se você não aplaudir, não apoiar, se você sentir nojo de dois homens se beijando, por exemplo, você é homofóbico. E essa doutrinação demoníaca está entrando dentro das igrejas, a ponto, por exemplo, de um pastor, dito pastor, não sei se é pastor, mas ele se autodenomina pastor, de chegar a postar na sua página de que homofobia é pecado. E eu não sei de onde que ele tirou isso na Bíblia. Eu tentei argumentar com ele que fobia é sentimento, não tem como você criminalizar, é um sentimento. Ele começou a debater comigo e inclusive entrou em outras partes que não tinha nada a ver com o que nós estávamos debatendo. Mas hoje o que eu quero dizer é que até os crentes acreditam nessa besteira, nessa mentira do diabo, que homofobia é pecado. Meu irmão, fobia, segundo o Aurélio, é medo ou aversão de algo. É extremamente correto você ter aversão, não medo, porque o medo, todo medo, Deus nos livrou dele. Mas aversão, nojo. É extremamente legítimo e dentro da palavra de Deus, você ter nojo do pecado. Você ter nojo de ver dois homens se beijando, se acariciando em praça pública, duas mulheres como eu já vi. E esse alimento está sendo exposto aos nossos olhos todo santo dia pelas telenovelas, pelos telejornais, pelos programas dessa emissora maldita, dessa rainha das meretrizes. É mais um prato que o inimigo coloca para você comer. Se você não acredita no que eu estou falando, certo dia eu vou te dar um exemplo lá que eu vi nos meus próprios olhos e eu vi com meus ouvidos. Eu estava na cidade aqui perto, fui levar meu cunhado para poder fazer um exame de sangue, e enquanto o exame ficava pronto, eu vi uma senhora no telefone falando do outro lado, com uma pessoa do outro lado do telefone, as seguintes frases. Que o pastor disse para mim que não era para eu mudar. Mas eu tive uma revelação e uma outra irmã disse que era para eu mudar, que era o momento de eu mudar. Eu fui revelada que eu tinha que mudar, que o pastor estava errado. Ela desligou o telefone e foi conversar com outra pessoa e as duas começaram a comentar sobre a novela das 8. Ou das 10, será que... Qual é o horário que essa praga está passando aí? Que eu queria que fulano de tal ficasse com cicrana. Ou seja, extremamente doutora no assunto novelístico. Eu tive um pastor meu, claro, se eu tive tem que ser meu, né? Mas eu estive na igreja com ele durante alguns anos, 3 anos e 6 meses, e ele era um ótimo comentarista de novela, pastor. Tal novela é boa, tal novela que é assim, eu gosto dessa novela, eu quero... Eu falei, meu irmão, não tem como você ir numa fonte que está putrefa, que está jorrando... só coisa ruim e você encontrar água fresca, limpa lá nessa fonte. Não tem como. Da mesma forma que quando a fonte é limpa, também não vai ter sujeira nela. Ou você bebe da fonte que é Deus, ou você bebe da fonte do diabo. Não tem como essa rainha das meretrizes passar alguma coisa que presta. E isso que eu estou falando para você é mais um prato que o inimigo está te colocando na tua mesa todo santo dia. Você vai assistir e pior, aí é onde as coisas ficam pior ainda para nós que somos evangélicos e que temos realmente temência a Deus. Você chega num canal, está de um jeito, você passa para outro canal, está pior. Inclusive uma emissora que deveria estar pregando a palavra de Deus, que é lá do bicho mais cedo. Essa emissora aí, que hoje está querendo chegar perto da Rainha das Meretrizes, ela já é princesa das Meretrizes. Já passa lá o reality show delas, que é uma putaria sem tamanho, que é uma pornografia sem fim. Então tudo isso, meus amados, são
os manjares e os vinhos que o rei, o príncipe desse século, te oferece todos os santos dias. Te oferece também quando você vê uma oportunidade de negócio onde você vai passar a perna em alguém. Isso também é um manjar. É uma doutrinação que eles estão te colocando. E o que é pior, como eu estava referindo a essa senhora, eu chego a me perguntar o que essa mulher está alimentando dentro da sua igreja. Tudo isso está acontecendo, aí vamos voltar aqui um pouquinho e fazer a nossa meia-culpa. Presta bastante atenção. As minhas ovelhas se alimentam do quê? Não é daquilo que eu coloco para elas comerem? Então, se a sua igreja, se as suas ovelhas estão se rebeldeando, estão entrando nesse oba-oba do diabo, é porque você não está dando alimento de boa qualidade para as suas ovelhas. Você está dando ou permitindo que elas comam comida estragada. Elas estão se alimentando lá na rainha das meretrizes, lá na princesa das meretrizes. Elas estão se alimentando no mundo, buscando justificativa para os seus pecados, ao invés de buscar a verdade, que é a palavra de Deus. E por que isso? Porque, infelizmente, hoje, como eu falei no início desse vídeo, Deus tem nos levantado para trazer uma palavra diferenciada. Pelo menos o mais próximo daquilo que Cristo pregava há quase 2000 anos atrás. Tentando trazer a verdade e a palavra de Deus. Sem mascaramento, sem mentiras, sem livre entendimento, mas pregando a palavra de Deus. Sem legalismo e sem legalidade para que o diabo entre na tua vida. A gente tenta, eu pelo menos tento pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Às vezes nem eu me agrado das minhas pregações. Mas eu sei que ela tem um motivo de estar ali. Porque Deus quis colocá-la lá. Aí, o que acontece na maioria das igrejas? Eu conheço inúmeras igrejas que até hoje não teve uma única mensagem. Somente campanha para arrecadar dinheiro. Para cada 10 palavras que eles falam, 11 é sobre arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro, arrecadar dinheiro. E quando eu vou para as outras igrejas, que não estão nessa linha da teologia da prosperidade, eu encontro ainda outras enganações. Como, por exemplo, a grande mentira que contaram durante anos e anos, de que se você for para Cristo Jesus, você vai ter uma vida abençoada, perfeita, sem problemas. Isso tudo é mentira, uma nova vida maravilhosa. Isso é mentira. A vida do verdadeiro crente é uma vida sofrida. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós que somos verdadeiros crentes aqui, que realmente servimos a Deus, e graças a Deus eu posso me incluir no meio desses que servem a Deus, nós temos aflições nesse mundo, ou financeira, ou espiritual, ou afetiva. Por quê? Porque você vê uma pessoa fazendo o que é errado, você se dói por ela, você está sendo aflito por ela. Você vê uma pessoa jogada nas drogas, o seu coração se dói. Esse é o verdadeiro crente, como Paulo fala. Ele pode dar tudo, pode queimar o seu corpo, pode dar toda a sua fortuna, mas se ele não tiver amor, e esse amor é por quem? O próprio Cristo também fala. De que adianta você amar os seus? Tem que amar seus inimigos. Nesse caso aí, os nossos inimigos são aqueles que estão fora da palavra de Deus, os que estão entregues nas drogas, os que estão na prostituição, os que estão sofrendo no pecado. Você sabe por quê, meu amado? Você sabe por que a gente tem que se condoer dessas pessoas, por mais ruins que elas possam ser aqui na terra? Porque não existe morte mais sofrida do que a condenação eterna. É por isso que a gente tem que se doer por aqueles que estão no mundo. E o diabo está fazendo o contrário. Enquanto algumas pessoas estão preocupadas com aqueles que estão no mundo, e eu era um desses, hoje eu estou preocupado com os que estão dentro das igrejas. Por quê? Porque, infelizmente, a comida que o diabo tem trazido, elas estão sendo muito bem
comidas e oferecidas dentro das igrejas. Tem igreja que nem palavra tem. Eu mesmo, que me faz sair da minha casa e ir para uma igreja é a palavra e a oração. Você vai numa determinada igreja aí que é tradicional, eu sei de qual é o ritual dela, que eu fiquei 1 ano e 6 meses dentro dela. E ela começa com um salmo, tem que ler um salmo, como se fosse um mantra. Aí 5 corinhos da harpa. Aí de algumas igrejas canta mais 3 corinhos sem ser da harpa. Aí começa o show de oportunidades. Dá uma oportunidade para o irmão fulano, para o Beltrano. Quando é 9h10 começa a mensagem. 9h15 termina o culto. O que teve de mensagem de oração? Nada. Então, por essa razão que temos aí pastor engravidando mulher dos irmãos, aqui na minha cidade, crente sendo assassinado e matando outras pessoas por conta de dívida, homossexualismo dentro da igreja e alguns ainda dando asas para o homossexualismo. Inclusive temos na cidade de Aparecida de Goiânia um casal não, porque para ser casal tem que ser 2 pessoas de sexos opostos. Então a dupla de pastores gays que tem sua relação homoafetiva, que abriram a igreja dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Olha, meus amados, conselho desse pastor, é difícil, mas o Espírito Santo te dá força para isso. Então busque primeiro o Espírito Santo, para que você tenha forças para não se contaminar, assim como Daniel fez, com os manjares que o diabo tem para você. Não se contamine. Não permita que o pecado entre na tua vida, porque, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte espiritual e depois da carne. Não se engane, não tente buscar na Bíblia justificativo para o teu erro. Busque se converter, se arrepender daquilo que você fez e ter um caminho digno diante de Deus. Porque Cristo já está batendo as portas e Ele não demora. E eu, em nome do Senhor Jesus, desejo subir com Ele, eu e a minha esposa. E eu estou aqui pagando um preço, às vezes alto, de humilhação, de vergonha, de falta das coisas, para que eu possa trazer para você essa palavra, para que você não a jogue fora, mas para que você a pratique todos os dias da sua vida. Quando esses manjares, essas ofertas indecentes que o diabo vier trazer para você, bater na tua porta, ou no mundo onde você trabalha, ou até mesmo dentro da igreja, através de um pastor que está pregando coisas erradas, você rejeite imediatamente. Não se entregue, faça como Daniel. A partir do momento que ele se santificou e comeu comida saudável, comida de boa qualidade, não estragada, ele passou a se fortalecer. Ele ficou mais forte do que os outros que comiam a comida estragada do rei. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para você. Simples, objetiva, sem enrolação, sem teologia. Apenas a Bíblia, a palavra de Deus. Espero, em nome de Cristo Jesus, que você a use e a propague para todos aqueles que você sabe que está precisando ouvir uma palavra igual a essa. Amém? Quero te convidar mais uma vez a unir a sua fé com a minha nessa oração. Eu sei que o inimigo tem se levantado contra muitas e muitas pessoas, principalmente contra aqueles que estão contra ele. Então eu quero te convidar para que primeiro Deus te dê força, para que você também enxergue esses manjares malditos que o diabo coloca na tua vida. Fecha teus olhos e abre o teu coração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em o nome do teu Filho amado, do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que padeceu por mim na cruz do Calvário, que padeceu por tantos, pelo irmão que está orando comigo nesse instante, eu venho clamar a Ti, meu amado Deus, que o Senhor envie agora, nesse momento, na casa dessa pessoa, onde quer que ela esteja, a Tua solução, a solução desse problema.
Meu amado, eu não sei, meu Deus amado, eu não sei qual é o problema dessa pessoa. Eu não sei se é um problema de saúde, se é conjugal, se é espiritual, se é uma falta de emprego, se é uma dificuldade financeira, eu não sei, meu Deus. Se é homossexualismo na família, eu não sei qual é o problema. O que eu sei é que o meu Deus pode resolver todo e qualquer forma de problema, seja da onde quer que ela venha. Se é mandado por um despacho do inimigo, se é uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de olho gordo, se é uma maldição hereditária, lançada ou adquirida, eu não sei, meu Pai. O que eu sei é que o Senhor tem poder suficiente para nos dar infinitamente mais daquilo que pedimos ou de que imaginamos. Então, em nome de Jesus, visita essa pessoa que está orando comigo agora. E começa a fazer o teu milagre na vida dele, meu Pai. Destrói agora, meu Pai, toda essa obra do inimigo, todo esse levante do inimigo. Destrói com essa barreira maldita que prende o teu povo, que impede do teu povo de avançar. Destrói essa barreira, meu Pai, que está impedindo esse cargo que está sendo esperado há tantos e tantos anos e ele não sai. Esse aumento de salário. Destrói essa barreira que está impedindo, meu Pai, essa nomeação. Ou até mesmo, meu Deus, uma porta que está emperrada, não quer abrir. Desemperra agora, em nome de Jesus. Desfaz, meu Pai, esse atrapalho. Em nome do Senhor Jesus. E eu venho nesse instante liberar, através do nome santo do Senhor Jesus, o teu poder sobre essas vidas. Liberando a cura, a libertação, o perdão, a sabedoria, o discernimento sobre essa vida. Liberando, meu Pai, não só a vitória, mas também a conquista sobre essa vida. E toda a sorte de bênçãos sobre essa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Meus amados, graças a Deus, fim do nosso vídeo, da nossa mensagem de hoje. Eu quero te agradecer por estar conosco e reforçar mais uma vez aquele pedido que eu fiz na abertura. Que você venha nos ajudar a trabalhar conosco. Como eu disse, esse ministério não é meu, é de Deus. Essa obra não é minha. E ela não sendo minha, Deus também pode estar te chamando a fazer parte dessa obra. Venha nos ajudar a levar essa palavra que eu estou pregando já há alguns anos aos corações que precisam vê-las. E a forma que você pode nos ajudar, ser parceiro nosso, são várias. A primeira delas é financeira. Se você tem condição de nos abençoar financeiramente, doando, fazendo a tua oferta, semeando nesse terreno que é fértil, semeando nessa obra em nome de Cristo Jesus, o número da nossa conta está aí no seu vídeo para você fazer isso. Ou até mesmo devolver o teu dízimo. Se você que está fora da igreja por alguma questão, não sei qual, você pode dizimar conosco. Basta que você consagre o seu dízimo e envie para nós, que nós estaremos consagrando o teu dízimo. Enviando como? Depositando na nossa conta. Você mesmo consagra e deposita na nossa conta. Vale como dízimo. E Deus vai, através dessa sua fidelidade, repreender o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor da tua vida financeira. São 4 castas de demônios. Há alguns endemoniados aí que falam que não, e que o dízimo não é obrigatório, mas eu já tenho um estudo, inclusive uma pregação na internet, que você vai ver, e eu tenho base bíblica para dizer para você que isso sim é obrigatório. O dízimo é obrigatório. A oferta não. A oferta é de acordo com o que Deus tocar no teu coração. Amém? A segunda forma que você pode nos ajudar é através das suas orações, que realmente ela é muito bem-vinda. Esse ministério é muito carregado, porque ele bate contra o inimigo. Então, ore por nós, perca um tempinho aí e abençoe esse pastor, abençoe esse ministério em nome de Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, e eu creio nisso. A terceira forma que você pode nos abençoar, nos ajudar, é divulgando esse vídeo, enviando para os seus amigos, para os teus conhecidos, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quanto mais gente nós alcançarmos, mais pessoas serão atingidas pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. E isso para nós é muito importante, e você pode pelo menos fazer isso. E a quarta e última forma de você nos ajudar é se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E se inscreva, clique lá no sininho para
para que as notificações cheguem na tua caixa, no teu e-mail. Quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal, mais o YouTube divulga as nossas mensagens em nome de Cristo Jesus. Amém? Te agradeço, te peço a Deus que te abençoe abundantemente, da mesma boa forma, da mesma boa medida, recalcada, transbordante e sacudida. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém. Simplesmente me amou. Olhar tão